Olá, muito boa tarde. Relançar o compromisso da Igreja Católica no âmbito da educação. Foi esse o objetivo de um congresso mundial que decorreu recentemente no Vaticano e que tinha entre os participantes os convidados do programa Eclésia de hoje, que aqui vão analisar as conclusões desse Fórum Internacional. Agradeço a presença neste programa de Dom António Moiteiro, da Comissão Episcopal de Educação Cristã e Doutrina da Fé, Elisa Urbano, do setor da Escola Católica do Secretariado Nacional de Educação Cristã, e Fernando Moita, do Departamento de Ensino Religioso Escolar deste secretariado. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. São António Moiteiro, este Congresso Internacional tinha, enfim, nos seus fundamentos e a originar muito debate o pronunciamento do Concílio Vaticano II sobre a educação, não é? Comemorando 50 anos de um documento onde aí se pronunciava sobre a educação. Continua atual aquilo que o Concílio Vaticano II disse e, sobretudo, que desafios apresenta nos tempos de hoje? Eu penso que, para entendermos esta celebração e este congresso, há dois documentos que são fundamentais, que é o documento de há 50 anos sobre a declaração do Concílio Gravissima Educatione, sobre a gravíssima importância da educação no mundo de hoje, e também o outro documento, Ex Corde Ecclesiae, que estamos a celebrar os 25 anos desse documento. E foram esses dois documentos que, de certo modo, foram o pano de fundo do congresso realizado em Roma. Também um outro dado muito interessante é que, quando no concílio se pensou na educação, pensou-se na educação católica. E tanto que o primeiro esquema era sobre as escolas católicas e também sobre os estudos universitários. E foi um processo longo de 8, podemos dizer, esquemas, discussões, documentos, que deu origem ao Gravissimo Educatione. Isso no debate no Concílio Vaticano II. No Concílio Vaticano II, que foi depois aprovado, se não me engano, por 2.290 votos placet, sim, e 35 contra, o que foi uma maioria, portanto, muitíssimo grande. O que é que afirma esse documento? Este documento tem, a meu ver, logo no início, fala no que é a educação. Então, a educação para todos. Quando inicialmente, nos primeiros esquemas, se falava na educação católica, procurava situar-se a educação católica nas escolas e todos os alunos deviam ter a educação católica, pensando-se que a educação católica era o protótipo da educação. Pensávamos um pouco a nível da Europa. Mas quando, na discussão, os bispos de outros continentes começaram a refletir na sua realidade, então a educação, é o primeiro ponto da declaração, a educação é para todos. E só no segundo aspecto é que vem a educação cristã. E acentua-se primeiro o fator humano. É fundamental, porque eu penso que a educação cristã é, no fundo, a educação humana, mas para nós que somos cristãos, vivida à luz do Evangelho. E isto é que traz de novidade a declaração do Concílio Vaticano II, que é projetar para o fim último do ser humano a educação. Alargando o debate também a todos, começando ainda por São António, essa perspectiva do documento Gravissima Educatione é o desafio também para os dias de hoje? É, porque é interessante que o documento tem, a maior parte dos números é sobre a educação e a educação cristã. E só tem sobre as escolas católicas, se não me engano, 3 números. O que significa que nós temos de acentuar, e na realidade do nosso país, em que a maioria do ensino é público, então temos de acentuar que a educação humana, a educação para todos, é algo que é fundamental ao desenvolvimento do ser humano. E só a partir daí é que nós depois podemos educar cristamente. Elisa Urbano, na sua opinião, como cumprir hoje estes desafios que vêm de há 50 anos, mas com a atualidade que se vê evidente? Não é fácil, mas o que nós sentimos na nossa sociedade é que os pais optam em grande número por esta educação para os seus filhos.
e seja através... Educação na escola católica. Através da educação na escola católica, seja através, estando na escola estatal, na frequência da disciplina de educação moral e religiosa católica, independentemente de serem cristãos ou não. Querendo incluir uma dimensão religiosa, cristã, no percurso educativo. Querem uma formação integral para os seus filhos e percebem que o valor do religioso é essencial na formação dos futuros cidadãos e dos futuros homens que irão conduzir o nosso país e o mundo, não é? E, portanto, nós verificamos muito isso. Cada vez temos mais alunos na escola estatal a frequentar aulas de educação moral, que não é catequese, não é? E também temos a procura das escolas católicas, que não é maior, por dificuldades muitas vezes financeiras. E já vamos a esse aspecto também para perceber que dimensão tem. Antes, o professor Fernando Moita ia acrescentar. Porque há aqui uma vontade, não só da Igreja, mas também dos pais, ao procurarem esta educação cristã, esta educação católica, seja na escola católica, seja na escolha da disciplina de educação moral religiosa católica, há aqui esta vontade, mais explícita ou menos explícita, que é de iluminar a aprendizagem académica, a instrução que acontece com esta proposta e com esta mensagem cristã, aquilo que nós chamamos os valores evangélicos. Porque nós, cristianismo, entendemos que só há uma verdadeira educação quando esta contempla também esta dimensão do religioso. É quase como que a dizer que o ser humano só se entende, para nós cristãos, quando entendemos também o mistério do ser humano à luz do mistério, nomeadamente a encarnação. Aproximamos-nos do Natal. Só há verdadeiramente educação e só há verdadeiramente compreensão do humano quando percebemos que temos um Deus que se torna pessoa. E isto muda tudo. Ou seja, muda esta dimensão do sermos com os outros e para os outros. E esta é um bocadinho a identidade do ser educação católica. Essa possibilidade de assim propor uma educação a adolescentes e jovens, há dificuldades em concretizá-la? Há as dificuldades inerentes a todo o ato educativo. Em relação... Não há resistência ao tema religião nas escolas? Do ponto de vista ideológico, do ponto de vista do fenómeno e da fenomenologia, às vezes há alguns resquícios de alguma resistência. Mas sejamos muito concretos, o que esta presença e esta tonalidade religiosa no ato educativo, ela é desejada, é querida e é valorizada. Algumas resistências têm muito a ver com alguns preconceitos antigos, antiquados, ou com algumas perspectivas de ser humano, de sociedade. E são ultrapassáveis? Que são ultrapassáveis até porque toda esta dimensão é a garantia de que a família é que é o primeiro educador. E a família tem este direito de escolher não só o projeto educativo para os seus filhos, para os seus educandos, mas também de, na escola estatal, aceitar e querer esta dimensão religiosa. Portanto, e a escola, seja na perspectiva de escola católica, seja na perspectiva de escola estatal, mais não faz do que colaborar nesta educação da família, com a família. Professora Elisa, falando para percebermos também de que dimensão, de que número de alunos estamos aqui a falar, têm dados sobre os que frequentam a disciplina de Educação Moral Religiosa Católica? É sempre difícil a gente arranjar dados que sejam exatos, mas os dados últimos que temos na Escola Católica temos 71.523 e em Educação Moral 307 mil alunos que frequentam a disciplina de Educação Moral Religiosa Católica na escola estatal. Na escola estatal. É relativa a 2014 a 2015. 14-15, sim. Acrescentar aqui que não temos estes dados muito fidedignos, todos aqueles alunos que frequentam a disciplina na chamada escola privada não católica. Portanto, não temos estes dados muito apurados ainda, mas ainda há a somar aqui umas belas dezenas e centenas de alunos. Também é bom vermos que às vezes há algumas resistências a nível das matrículas na Educação Moral e Religiosa Católica, porque o modo como está organizada a escola, os tempos de lecionação da disciplina, trazem muitas dificuldades. Finais ou iniciais? Ou iniciais, estou a pensar nas zonas mais rurais, onde os transportes também têm uma componente muito grande nos horários, e isso traz também algumas dificuldades. Mas sabemos que tem havido, por parte até dos agrupamentos das escolas, um esforço para que os alunos que pedem e que possam
portanto, exercer esse direito. Acredito, Dr. Monteiro, que defenda que compete ao Estado garantir o ensino religioso e escolar, seja católico, seja de outra confissão. Sim, compete enquanto que é uma componente na formação dos cidadãos. Eu gostaria, antes disso, também dar um outro dado, que é histórico, mas que é importante. Hoje fala-se muito escola pública em detrimento da escola privada ou da escola católica. Queria lembrar que na década de 60, 70, quando o Estado ainda não estava presente nos vários concelhos, sobretudo do interior e até mesmo do litoral, foram da iniciativa privada constituição em todos os concelhos, em todas as povoações mais importantes de colégios, que depois foram sendo progressivamente absorvidos pelo ensino público. Mas podemos dizer que a generalização do ensino na década de 70 e 60 foi de iniciativa privada. Isso é bom até... Foi a primeira garantia de alargar o ensino a todas as pessoas. Isto é bom ter estes dados concretos, porque às vezes ouvimos por aí muita gente a dizer que é a escola pública. Sim, mas uma coisa é a escola pública, outra coisa é o ensino público. Porque o ensino também é público na escola privada. Também é um ensino aberto a toda a gente. Isto é muito importante. Agora, que a dimensão religiosa é uma das dimensões fundamentais do ser humano. Concretamente, nós estamos a atravessar momentos difíceis no mundo e na nossa Europa por concepções erradas do que é a religião, do que é a fé. Portanto, em muitas confissões religiosas. Se não há uma educação porque a educação em si tem o objetivo de tornar as pessoas livres, responsáveis, autónomas e que possam ser agentes de transformação do mundo em que vivemos. Se a componente religiosa não ajuda também a formar estas personalidades livres, responsáveis, autónomas, nós podemos cair em fundamentalismos religiosos, como há fundamentalismos ideológicos. Às vezes falamos nos fundamentalismos religiosos, mas há fundamentalismo ideológico, quando se quer impor aos outros toda uma concepção de vida e de sociedade que não é, portanto, a comum. Eu acho que o Estado tem de olhar para o fenómeno religioso não como o parente pobre da educação, mas como uma das dimensões fundamentais do ser humano. Garantindo essa possibilidade também a todos, não é? Claro, a todos sem exceção. O que é que este Congresso, Educar Hoje e Amanhã, é uma paixão que se renova, o que é que este Congresso, que perspectivas veio deixar para a concretização precisamente desta dimensão religiosa na educação? Este Congresso veio alertar em relação à escola católica e o Papa foi muito duro, dentro da sua maneira de ser tão suave, foi muito duro nas chamadas de atenções que fez à escola católica, fazendo-a refletir na sua verdadeira identidade. E uma das coisas que realmente nos apercebemos e que nós todos constatamos é que, se é verdade que a escola está na sociedade, foi, de certa maneira, invadida pelo secularismo, pelo desligar entre fé e a vida, por valores que são contravalores, e, de certa maneira, a sua identidade diluiu-se. E então, quase como um instinto de sobrevivência, a escola católica, em muitos casos, quando não apoiada, sobretudo pelo Estado, transformou-se numa escola elitista e o Papa foi muito duro, nem fazer seleção, nem fazer... Mas o importante ser o incluir, a inclusão, o ir aos mais pobres, que é a primeira prioridade da Igreja. Eu penso que o Santo Padre, aquilo foi mais do que discurso, foi resposta a perguntas que lhe foram feitas. E ele acentuou muito um aspecto, o que é o chamado pacto educativo. E ele, ao falar no pacto educativo, ele falava nos agentes que compõem esse pacto. E nós, às vezes, estamos a pensar no ensino apenas a nível de Estado, que tem de fazer a regulamentação, como é lógico, e a nível de professores e alunos. Mas e a sociedade? Não tem um papel nesse pacto? E os pais não têm um papel a dizer, que
que são os primeiros educadores dos filhos, tal como diz a Declaração do Concílio Vaticano II, a gente pergunta-se se este pacto, e o Papa falava muito, está roto, está quebrado, está partido. O Papa falava muito nisto. Se este pacto não se recompõe, em que todos os agentes devem intervir portanto, naquilo que é o fundamental da sociedade, que é educar. Como é que nós podemos construir um futuro se não educamos? É o ponto de partida, sem dúvida. Ainda voltando a este congresso que decorreu no Vaticano recentemente, deixou pistas também para a concretização desta formação religiosa na escola estatal? Deixou neste aspecto de, como se falava, que o Papa alertou, por exemplo, para esta questão de que o pacto com a família, o pacto educativo com a família, quebrou-se. E há que redimensionar o papel da família, seja na escola estatal, seja o papel que ela tem na opção pela disciplina de educação moral religiosa católica, e trazer também a família e ouvir a família enquanto aquele agente que nos ajuda a melhor cumprir a nossa tarefa e a nossa missão de educar. Portanto, este redescobrir, por um lado, a missão e a identidade da escola católica, mas também a identidade e a missão da educação moral e religiosa católica. Que não descuremos esta reflexão sobre a identidade. Quem somos e para quem somos. Note no título do Congresso que refere-se à educação como uma paixão. É um desafio aos educadores, aos professores, nomeadamente? Não há vida sem paixão, ou seja, e paixão entendendo aqui como assumir a vida do outro, não é? Os passos do outro. E o ato educativo é sempre um ato de paixão, porque é um ato de amor. E depende daí o sucesso também da disciplina de educação moral religiosa católica. Depende o sucesso da educação moral religiosa católica, como depende o sucesso de todo o ato educativo. Uma expressão bonita que estava no instrumento de Laboris de preparação do Congresso, em que falava como motivar os alunos a gostarem da escola. E a expressão que se usava era que o motor de busca fosse a paixão. E eu acho que isto que diz muito. A forma como um jovem, uma criança olha para o mundo, olha para o conhecimento e tem a paixão como motor de busca. Então aí se viverá entusiasmado e com alegria. Falemos da estratégia da Igreja Católica em Portugal para a Escola Católica. Qual é essa estratégia, Dr. Monteiro? A Escola Católica, neste momento, está a passar por dificuldades de afirmação no contexto em que vivemos. Nós vivemos uma crise e que passou pelas universidades, passou pelo ensino público e passa também pela Escola Católica, porque onde não há ajudas no sentido de investimento, porque a educação é um investimento, onde não há investimento é evidente que a qualidade vai-se perdendo. A Escola Católica, por um lado, tem feito um esforço enorme de estar no seu tempo, de acolher todos os alunos e de, através, eu ia dizer, do programa, dos valores que procura transmitir aos alunos, dar-lhes aquilo que é o mais genuíno, que são os valores do Evangelho. As dificuldades da Escola Católica são, muitas vezes, falta de alunos, estamos numa crise demográfica tremenda, são também as dificuldades a nível financeiro, porque foi diminuindo gradualmente e bastante com participação por turma, e o que vai acontecendo nas nossas escolas, que já têm muitos anos, temos professores que foram evoluindo na carreira. E o que está a acontecer é que mesmo as ajudas do Estado já não chegam para pagar aos professores. Isso é uma série de dificuldades. Agora estamos a lutar para que... Não deixa de ser uma aposta. Sim, é uma aposta, tem de ser uma aposta, quer das dioceses, quer das congregações religiosas, quer até dos cristãos, porque também há escolas católicas, podem católicos associarem-se e criarem escolas. Agora, estes são desafios que estamos numa viragem de tempo, numa viragem de civilização em relação ao ensino particular. Como os concretizar, professora Elisa? Falava-se na ruptura do Pacto Educativo. O Pacto Educativo é, mais do que educativo, é solidário.
E muito do nosso trabalho que os senhores bispos nos pediram no Secretariado Nacional é exatamente o construir pontes. E pontes entre escolas, e pontes entre as escolas e as suas dioceses e os seus bispos, e pontes entre associações de escolas, como a APEC, que é a nossa Associação de Escolas Católica, com quem temos uma relação privilegiada, é o construir este pacto que poderá em si, quanto mais for criado e quanto mais for conversado e refletido, encontrar caminhos novos. Em causa está o salvar a escola católica? Não sei se poria assim as coisas do salvar a escola católica. Já estava em dinâmica, Eu não é? acho, Muitos que, setores. acho que a escola católica, se refletindo em si mesma, à luz dos documentos do magistério e com aquilo que realmente é o seu carisma e que é a evangelização, há de ter sempre o seu lugar. Salvar a escola católica, sim, mas sobretudo salvar a própria sociedade. Porque uma sociedade, é mais justa e é mais feliz se a multiplicidade de ofertas de projetos educativos acontecer. Uma sociedade que apresenta um único projeto educativo, a história diz-nos que são as ditaduras. Portanto, a multiplicidade de projetos educativos. Isto é um grande desafio para o ser escola católica, porque numa escola católica tudo o que acontece tem uma matriz evangélica. Nós, na escola católica, temos este ímpeto de tudo o que acontece é cumprir aquela missão de Jesus Cristo e de ensinar. E, portanto, tornar o outro feliz, tornar a sociedade mais justa. Portanto, salvar a sociedade, salvar o indivíduo, a pessoa, não é? A pessoa humana, porque acreditamos que com a escola católica o ensino, o sistema educativo e a sociedade ficam mais fortes, ficam mais coesos. Esperemos que essa oferta educativa seja de facto possível e que esteja ao alcance cada vez de um maior número de alunos. Agradeço-vos terem estado aqui no programa Eclésia a apresentar os desafios que se colocam à educação e à escola católica em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a nós. Mais logo, o programa Eclésia passa também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.